Relatório de leitura do livro O Mundo em que Vivi, de Ilse Logue, publicado em 1949. A razão pela qual escolhi este livro foi bastante incomum e diria até predestinado. Cerca de uma semana e meia, enquanto a minha mãe, pela milésima vez, me pedia para arrumar o quarto, e eu, assentindo como se de uma tortura se tratasse, fui e, enquanto destrinçava um monte de roupa, encontrei este livro, perdido no chão, como se chamava por mim. Sabendo que tinha este trabalho, disse para mim mesmo que seria este livro que iria escolher. Este romance passa-se nos finais da Primeira Guerra Mundial, na Alemanha. Rose Frankfurter, uma menina de classe média, frágil, de cabelo louro e feições infantis, passa uma infância complicada pelo facto de ser judia. Ela vivia com os seus avós paternos, Marx e Steph. O avô, Marx, por quem ela tinha um carinho muito especial, era uma pessoa adorável, amável e calma, sempre com um olhar tristonho, no entanto. A avó Esther era o oposto. Era fria e rígida, sendo que as palavras que mais utilizavam, segundo o livro, eram prático e económico. Palavras cujo Rose detestava. Quando os dois tios de Rose, filhos dos avós, morrem, Marcos, o avô, fica frágil e doente, o que faz com que Rose fique muito triste. O que acontece a seguir é o avô Marcos morre e a avó Esther também morre. É nessa altura que, perdendo os avós, Rose vê-se obrigada a ir viver com o pai, com a mãe e com os dois irmãos, mudando assim a sua vida radicalmente. Agora, ela passa a viver na cidade, onde entra na escola primária e não sente discriminação pelo facto de ser judia. Mas, quando ela passa a primária e entra no secundário, tudo muda e começa a perceber finalmente como são tratados os judeus. Começa a sentir na pele o que era ser discriminado apenas pelo facto de ser judeu. Contudo, não era só coisas negativas na vida dela, ela também tinha positivo, tal como um namoro com um rapaz chamado Paul, uma pessoa que a fazia muito feliz e de certa forma a protegia. Entretanto, como as coisas começam a correr mal. O seu pai morre com cancro e a sua mãe, não tendo dinheiro para sustentar todos os filhos, tem de vender a sua casa. Rose decide então ir para Berlim para trabalhar, o que resulta numa série de peripécias infortunas, pois existem distúrbios na cidade não só pelo facto de haver desemprego, mas também pelo assassínio de um dos ministros judeus. Rose, como era judia, corria risco de vida. Teve sorte, porque foi um oficial nazi que simpatizou com ela apenas pelo facto de ela, como os nazis, ser loira e de olhos azuis e ser muito diferente do resto dos judeus, sendo que este lhe deu um prazo de 5 dias para sair do país, podendo assim escapar ao destino fatídico que todos os judeus tinham, que era o campo de concentração e a posterior morte. Desta forma é retratada a vida que os judeus tinham na época, os seus costumes e o que eles faziam, e basicamente a discriminação que eles sofriam. Este livro, O Mundo em que Vivi, retrata a época da ascensão ao poder dos nazis e mais uma das perseguições aos judeus, sendo que estes são perseguidos há imensos anos, não foram só pelos alemães. A história, no geral, é baseada na Rose, que em si é inspirada, segundo o que eu li num documento, na vida da Ilse Logue, que também teve de abandonar o seu país por ser judia. Na minha opinião, é um livro de leitura até fácil e cativante, devido ao problema e à realidade que transmite. É um assunto, apesar de ser um assunto bastante sério, é tratado de uma forma acessível e pode-nos sensibilizar bastante para a discriminação racial que levou à morte de milhões e milhões de judeus. Dito isto, gostei bastante de ler o livro e recomendo a todos os que queiram
ler livros históricos e sobre assuntos reais e que têm alguma importância para o mundo. Muito obrigado também pela oportunidade, professor, que me deu de refazer este trabalho e de apresentar como plano de recuperação.